Opa! E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem? Tô vendo aí que só tem os heróis da resistência aí, né? Vou ter que começar a criar uma, uma nota de corte aí, porque o pessoal tá desistindo, né? Deixar só o pessoal da resistência aí para passar, né? Que é aula de, assim, né? Que a gente não tem aula presencial, né? A gente não pode dar falta, não pode reprovar ninguém por falta, mas a gente pode reprovar por falta de engajamento, de participação, né? Então vamos esperar aí que o povo aí volte, né? Semana passada parece que tinha uma prova, será que essa semana também tinha outra? Né? Então, o pessoal está desanimando aí com o curso, mas eu não, né? Da minha parte, eu tô, né? Estou tentando passar aí o que eu posso para vocês, tá, pessoal? Então, claro que o engajamento aí vai contar como a participação vai ser importante aí para o fechamento da nota, tá? Então, quem está aí sempre vindo aí, está de parabéns, tá certo? Importante aí sempre estar presente nas aulas, tá bom? Bom, pessoal, então hoje nós vamos agora passar para a parte de instalações de comunicação, né? Novamente, né, a gente deve ressaltar aqui que a norma é uma norma antiga, né? É uma norma antiga, a norma que ainda não previa toda aquela a perspectiva que hoje a gente tem, né, de ter internet na casa inteira, de ter repetidores com Wi-Fi, até mesmo câmera câmera de vigilância, tá certo? Então a norma ainda é uma norma né, da década de 90 e não tinha essa previsão de tanta, né, modernidade como tem hoje, tá certo? Mas vale, ela dá para valer porque é o seguinte, toda a parte onde tem hoje a telefonia, né, que está acabando, né, pouca gente hoje tem telefone fixo em casa, inclusive apartamentos não estão mais vindo com tomadas de telefone e nem de interfone, certo? Então, os apartamentos modernos hoje não estão vindo com essas tomadas mais, mas o projeto ainda é feito como se fosse para telefonia, só que nessa parte a gente vai, obviamente, cabear para outros, para os cabos chamados CAT5, né, CAT6, são os cabos os cabos de rede, né, os cabos de rede. Então, essas conexões em algumas instalações prediais, prevendo essas possibilidades, tá? Então, onde você tinha distribuição de pontos de telefone, hoje você tem distribuição de pontos lógicos, tá? Pontos que você vai conectar o computador numa rede, tá? O computador ou outro dispositivo na rede, tá? Então, nós hoje, na nossa década, né, na década de 20, nós vivemos hoje na era, né, estamos plenamente hoje vivendo na era da internet das coisas. Ou seja, aqui em casa, por exemplo, o ar-condicionado entra na internet, né? A máquina de lavar roupa também entra na internet. E alguns aí já tem geladeira que entra na internet, as lâmpadas que entram na internet, certo? Então, já existe uma gama de produtos que necessitam da internet para uma automação residencial. Não que na década de 90 já não estavam se prevendo isso, mas não nessa margem que nós temos hoje, tá certo? Não nessa margem que nós temos hoje. Mas ainda vale as normas daquela época, ainda vale para agora, somente a gente trocando a questão da telefonia para a questão do sistema lógico, né, que a gente chama de sistema de cabeamento né, dos cabos de rede, o famoso cabo CAT5 e CAT6, né, que substitui hoje o cabo par, que são os cabos de telefone. Mas a gente vai mostrar, vai instruir dentro dessa perspectiva, tá? Justamente para você já se ficarem por dentro da norma, que é o que está vigente,
mas ao mesmo tempo sabendo da possibilidade dessa alteração, essa modernização da norma, né? Então, obviamente, para os próximos anos, nós vamos ter essa modernização da norma. Então, aqui, né, nós temos a simbologia para as instalações de comunicação, tá certo? Então, aqui tem né, aqui nessa primeira coluna tem na planta, né, ou seja, no corte planar, né, no corte do chão, e aqui tem para o corte na vertical, tá? Aqui no corte na vertical, ou seja, aqui é no plano, né? E aqui é na perpendicular, tá certo? Então, na planta, a simbologia para as caixas de comunicações, a gente vê que é um pouco parecida com a simbologia para tomadas, né? Para tomadas comuns, tá vendo? Aqui é para piso, né? Aqui é o quadro de distribuição de rede de telecomunicações, que é diferente do quadro. Não pode ser o mesmo quadro de energia, tá? Tem que ser outro quadro. Em casas, dificilmente você vai ter, né? Mas, por exemplo, em ambientes de escritório, que você tem várias salas com vários ramais e tal, aí você, obviamente, vai ter essas caixas de telecomunicações. Então, você tem as caixas de telecomunicações, as caixas de passagem, né? As tubulações no piso, no teto. Você vê que tem representações na planta e no corte que são distintas, certo? São distintas. Obviamente, você não tem no corte na vertical, você não vai ter, né? O plano horizontal a gente considera o piso, assim, né? E o vertical, a perpendicular ao solo. Então, aqui você não vai ter essas representações, mas as outras você vai ter este critério, tá? Então, os símbolos de tubulações que sobem, que descem, quando você tem também, né, nas instalações prediais, você tem mais de um piso, perfeito? As instalações, né, que tanto instalações de telefonia como instalações de TV a cabo e ótico, tá? TV a cabo e ótico. Veja, olha só, TV a cabo é outra coisa também que está na iminência de acabar, né? Então, na década de 90, nos anos 2000, nós tínhamos TV a cabo em 2010, e agora, né, TV por satélite, receptor de satélite, receptores de cabo que vinham do distribuidor na sua rua, né, na via, mas também está na iminência de acabar devido aos streamings, né? Hoje você tem streamings que dão toda a gama de entretenimento que hoje o cabo, né, não consegue proporcionar, por ser até muito mais caro do que o que você recebe por streaming. Então, também é uma coisa que está fadada ao destino da tecnologia, que é a obsolescência, tá? Então, nós estamos chegando nesse ponto aqui, mas ainda é previsto, tá? O que acontece? Vou contar uma história de um edifício aqui que nós temos uns parentes que moram lá, e como os edifícios foram feitos na norma vigente, né? A norma vigente, que não é uma norma moderna, então você tem as instalações da TV a cabo, certo? Mas lá não vai TV a cabo, não tem um ponto de TV a cabo lá. Ninguém está usando TV a cabo, certo? Ninguém está usando TV a cabo. Até porque é um prédio novo, não chegou nenhuma TV a cabo lá para oferecer serviço e tal. E aí o pessoal pediu, né, para o síndico lá que a instalação que está vazia da TV a cabo fosse instalada o cabeamento lógico, né, o cabeamento lógico, que é aqueles cabos de rede, da internet, da provedora de internet. E aí a provedora foi e desceu o cabo, né, o cabo de rede, tá certo? Que é quase da mesma dimensão, né, quase da mesma dimensão, só que um é chatinho, né, e o TV a cabo é coaxial, então é quase da mesma dimensão dos cabos de TV, o cabo de TV por assinatura, né, ou por satélite,
vem de cima vem de cima do prédio ou que vem na rua, né, quando é o distribuidor de TV a cabo. Tá certo? Então, agora mudou, né? E também a parte ótica também vem, né? Os cabo de fibra ótica é o cabo que traz também a internet, né? São cabos bem menores que conseguem trazer muito mais informação, tá? Então, isso aqui também é previsto, certo? Isso aqui é previsto aqui dentro da norma. Então, são coisas que a gente vai se adequando por causa da mudança, né? Por causa da mudança da tecnologia. A norma deveria estar acompanhando a tecnologia, mas infelizmente, né, devido à grande burocracia governamental, né, a gente ainda está na década de 90, tá certo? E aqui tem outros símbolos, né? Então, a gente tem aqui tubulação na parede, duto retangular, né? Então, essas simbologias são as que devem ser usadas nos projetos de instalações de comunicação, tá? Então, aqui você tem, por exemplo, contagem de pontos de comunicações que passam por um duto, né? Um duto de passagem, né? E aqui você vê que quando você tem um corte na vertical, você tem que colocar os pontos que ficam no andar e os que passam para o andar seguinte, tá? Os que são acumulados, tá? Então, estão bem definidos. E aqui as caixas de aterramento. Então, basicamente, essas são as simbologias atualmente em vigor, né? Atualmente em vigor, na nossa norma técnica, tá? Então, o esquema é muito simples, né? Você vê que você tem tubulação de entrada, né? Para uma residência também simples, você tem telefonia na sala, geralmente, se a sala é grande, 2 pontos, né? Eu ainda morei em casa que tinha essas instalações, tá certo? A cozinha, os quartos, você tem pontos de telefonia nos quartos, era uma coisa romântica até. Eu fico imaginando quando a gente não tinha celular. A gente não tinha celular e tinha que ter ponto de telefone nos quartos, né? Que coisa maluca, né? Aí, quando eu era menino, né? Começou a ter um serviço de telefonia, assim, tipo Disque Amizade, Disque Amizade, né? Disque Piada. Depois vinha a conta enorme, né? O pai e a mãe da gente pagava essas. Era lá para. Acho que era finalzinho dos anos 80 para 90, começou a ter esse serviço, quando a telefonia brasileira começou a ficar mais diversificada, né? Mesmo no início dos anos 80, tinha teletexto, né? Serviços uns serviços meio avançados na época. Você podia usar modem para entrar no banco, serviços muito sofisticados, né? Poucas pessoas usavam ou conheciam, não porque era caro, mas o acesso não era muito popular por causa da falta de conhecimento, mais pela falta de conhecimento, né? Modems não eram caros, né? Você tinha serviço de BBS, que chamava o board, serviço de distribuição quadro board broadcast system, né? O serviço de quadro por broadcasting, por rede, né? Então, você tinha esse serviço desde de 85 para cá, você tinha. 85 para até os anos 80, os anos 90, tinha esses. Era a nossa internet da época, né? A gente conseguia consultar um monte de coisa, mas era claro que, né, você podia ler revistas. Tudo isso vinha pelo telefone. A própria internet, naquela época, vinha por telefone, né? A internet vinha por sistema de escada. Então, pontos de telefone nos quartos não era uma coisa assim difícil, mas hoje é uma coisa supérflua ao extremo, né? Supérflua ao extremo. Ninguém mais tem. Eu ainda moro em casa que tem pontos de telefone nos quartos, tá? Mas não tem sentido, não tem mais sentido isso, certo? Na verdade, eu moro já numa casa que só tem ponto de telefone no quarto do casal. Antigamente, todos os quartos tinham que ter telefone, né? Afinal de contas, né?
o menino, a menina virava adolescente iam usar, né? Telefone, né? E precisava de discrição, né? Ser discreto, né? Discrição. Então, era uma coisa que era comum na época. Cozinha também, né? A pessoa está lá na cozinha atender telefone. É uma parte romântica. Mas isso, né? Pode-se fazer projetos hoje sem isso, ou com o mínimo disso? Olha, eu sugiro que ainda se faça projetos assim e você deixa a instalação sem a tomada, depois que a gente vai mostrar aqui, que é a tomada de telefone, mas você deixa a instalação pronta para o cabeamento, tá? O cabeamento de rede. Porque por melhor que seja o seu Wi-Fi, ainda o cabo de rede faz diferença. Você imagina aqui, ó, vou falar uma coisa para vocês aqui. Imagina que você está aqui no quarto e tem um PlayStation. Não é não? PlayStation 4, né? O 5 agora, vocês estão aí tudo no PlayStation 5. Eu tenho um PlayStation 4 aqui. E funciona no Wi-Fi. Mas se tivesse o cabo, eu não jogo, né? Os joguinhos são aqueles joguinhos mais de gente que gosta de ouvir historinha, né? Então, eu não jogo online igual, né? O pessoal aí joga. Mas você quer ter lá, jogar online, quer que tenha uma resposta super rápida. Possível jogar no Wi-Fi, o melhor Wi-Fi do mundo. Não vai ganhar do cabo. Então, o menino vai querer ter, né, um PlayStation conectado no cabo aqui. Certamente vai querer. Certo? Então, justifica você continuar com esse tipo de distribuição. Eu poderia ter no banheiro. Tá? Não é obrigatório, né? Mas, como eu digo, se o cliente pedir, né? Se tiver dentro do escopo da norma, se a norma não falar que é proibido, a gente faz. Perfeito? Bom, então tá aí o disclaimer que eu fiz, né? Então, fica assim, né? Casa com até 2 dormitórios, 1 ponto. Com 3 ou 4 dormitórios, 2 pontos. Essa é a norma que é ditada. Casa com mais de 4 dormitórios, 3 pontos. Mínimo, tá? Mínimo. Perfeito? Escritórios, depende da área, tá? Então, você pega a área em metro quadrado de 40 e soma mais 1. Porque sempre tem que ter um ponto que... Ou seja, sempre vai ter que ter um ponto, óbvio, né? E lojas, né? Também de mesmo... Você vê que escritório tem que ter mais do que lojas, né? Porque os escritórios você distribui lá os birôs e as pessoas, cada pessoa ali no escritório, em geral, precisa de um ponto, tá? A loja nem tanto, né? Os vendedores não ficam lá atendendo o telefone toda hora, né? Eles têm que ficar se movimentando. Então, uma loja, você tem um critério mais restrito. Perfeito? E como é que chega, né? Como é que chega a instalação, no caso predial, né, térreo, né? Então, ela chega também, né, chega aqui no seu poste no poste de energia, tá? Chega no poste de energia. E aqui você vai ter um conjunto, né, um conjunto de fixação que vai mecanicamente segurar esse cabo, né? Fazer a tracação mecânica, tá? Então, como é que se dá isso aqui, né? Dá um zoom aqui. Aqui tem um gancho, né? Um gancho que a gente chama de olhal, né? Porque até parece um olho, né? Esse gancho aqui é o gancho que faz o ajuste, evita a tração mecânica do fio, né? Ele que vai segurar, vai fazer realmente a parte da tração, porque aqui vai ter uma alma de aço, um cabo guia, né? Que é onde fica o seu fio, então, para evitar que ele seja tracionado, né? Então, o fio pode entrar, né? Pode entrar por uma tubulação, que vai ser uma tubulação subterrânea, ou ele pode ir direto, tá? Por uma instalação aérea. Assim como é aqui em casa também, o cabo óptico, né? O da fibra óptica chega assim, bem aérea, assim, tá? Então, aqui não há necessidade também dele ir subterrâneo. Em alguns casos, tá? Em outros casos, não, já é planejado a instalação subterrânea. Às vezes, não foi planejada a instalação subterrânea, você pode fazer também a instalação aérea, tá? Está tudo indicado por essa gloriosa norma, né? A norma NBR 13.822 dos idos e gloriosos anos de 1997. Parabéns aí aos 5 guerreiros que estão aí assistindo essa aula, tá?
poderia já falar, só esses 5 vão passar, mas ainda tem uns 30 ali que vão chiar comigo, né? Mas esses 5 que estão aí merecem uma nota um pouquinho mais, né? Um olhar mais atento, tá bom, pessoal? Eu não sei porque o povo não veio. Hoje não tem desculpa de prova, né? Que teve, né? A não ser que houve uma entrega de nota aí que foi tão arrasador que todo mundo ficou de luto, tá todo mundo abalado, né? Que também não é justificativa, né? E quando a gente é abalado assim, o que a gente tem que fazer? Precisa cumprir com as nossas obrigações, é bater poeira e erguer a cabeça e ir para frente, né? Para frente, certo? Muito bem. Nota que a tubulação aqui é a tubulação de 20 milímetros, tá? É uma tubulação de 3/4, que não precisa ser mais que isso, é padrão também para o transporte dos cabos ou de telefone, ou, como a gente vai ver lá na frente, ou cabo para televisão a cabo, certo? Muito bem. Bom, então as caixas de instalação geralmente são essas de 10 por 10 ou 10 por 5 centímetros, né? Com profundidade de 5 centímetros. Então, essas são as caixas internas, né? E também de passagem são padrão também, tanto de tomada de telefone, é a mesma caixa, tá? Não há caixa diferenciada no nosso caso, tá? O nosso caso, que eu falo, o caso nacional, tá? O caso brasileiro. Muito bem, então aqui a gente vê que nos trechos, o comprimento máximo das tubulações internas, tá? As que estão dentro do prédio, né? Dentro do prédio, seja o piso ou seja, né, edificação, tá? Então aqui, você tem que os lances verticais, o máximo de comprimento deve ser 15 metros para os tubos retos, né, e 30 para os horizontais, ou seja, no piso, tá? No plano. Aqui nas paredes são 15 metros. E com curva, você cai mais e cai porque as curvas produzem resistência no lançamento desses cabos, tá? 2 curvas diminui mais ainda, certo? Isso para evitar o tracionamento desses cabos quando são puxados, ou tanto para trazer, ou tanto para retirar, tá? Então, essa é o que dita a norma. E quando são os trechos, tubulações de entrada, ou seja, os que estão chegando, né? Então, nos trechos horizontais, lógico, né? São chegadas, se for verticais, cai tanto, né, verticais como horizontais são internos, mas as que chegam para os prédios, né, ou para as instalações edifícios, né, para os edifícios, ou para instalações prediais horizontais, sempre chega na horizontal, tá, pessoal? Então, aqui são os retilíneos, né, que podem ter 60 metros, são tubos de 20 milímetros, são tubos mais grossos, então eles aguentam a possibilidade de tração, porque estão mais soltos, tá certo? Aí com uma curva 50 e com 2 curvas 40. Tá? Então, olha só, olha que lindo isso aqui, olha que maravilhoso. Isso aqui é quase uma foto de antiquário, não é não? Quase uma foto de antiquário, porque isso aqui é a famosa tomada de telefone, e é uma tomada antiga ainda, de 4 pontos, que nem isso não se usa mais. Hoje é a conexão chamada RJ11, tá? RJ11. Assim como as lógicas são as RJ45, essas aqui são as antigas RJ11, e tem conexões RJ45 fêmeas que permite você conectar as RJ11, as machos de RJ11. Tá certo? Mas, né, aqui por uma questão de ilustração que está na norma, essa é a aparência das tomadas antigas de telefone, né, as tomadas antigas de telefone, que hoje, inclusive, vem com as duas, né, as mais modernas, vamos dizer assim, vem com essas conexões de 4 pinos e ainda aqui embaixo a RJ11 para a conexão, a conexão dos telefones, né, sem essa caixinha, sem essa tomadinha de 4 pinos, tá? Perfeito? Então, olha só como é que era a ligação ali, né? A ligação ali
Marcelo pergunta, né, professor, esses cabos de telefone que saem do padrão para a residência, eles chegam direto nos pontos de telefone ou tem um quadro de distribuição igual para a elétrica? O quadro de distribuição que fica, que não fica na instalação predial, são quadros de distribuição que são, são a distribuição geral, são quadros enormes que geralmente ficam numa entrada de um condomínio, né? Ou numa esquina em que vai fazer a distribuição para várias casas num bairro. Tá? Então, esses quadros, infelizmente, eu não tenho uma foto aqui, mas esses quadros de distribuição são visíveis. Eu acho que algum de vocês, quando passou na rua assim, já viu um quadro de distribuição desse. Um quadro que eu sei que eu sempre passo na frente dele é um que fica lá perto do hospital rapaz, deixa eu lembrar aqui, perto do hospital... bom, tem vários quadros de distribuição espalhados na cidade, eu acho que não sei se vocês se atentaram, eu posso até tirar uma foto um dia para vocês saberem, eles são quadros grandes mesmo, são quadros de distribuições enormes, porque vão distribuir para, às vezes, uma quadra que tem 100 casas, 150 casas, 200 casas, ou por um prédio que tem 200 apartamentos, 300 apartamentos. Então, esses quadros sempre ficam na frente das residências. Agora, no caso do prédio, um quadro de distribuição desse pode ficar dentro da instalação predial, tá? Mas no caso de um bairro, não. Esses quadros vão ficar ou no início da entrada do condomínio horizontal ou em alguma rua desse condomínio aí para distribuição para todas as casas, tá certo? Então, um detalhe. A telefonia tem que evitar a televisão, ou a parte de internet, tem que evitar ficar perto de cabo de energia, por um motivo muito simples. Se você lembra as primeiras aulas, a gente falou de um fenômeno que chama indução eletromagnética, né? Indução magnética. A indução magnética, ela é dada quando uma corrente elétrica passa num fio, isso gera um campo magnético, e se esse campo magnético passar envolver um outro fio elétrico, né, ele vai induzir uma corrente devido a esse campo gerado pelo outro fio, né? Isso, então, chama uma indução mútua, né? Ele começa a induzir o outro fio próximo. Agora, você imagina que, tanto os dois lados, né? Você tem a geração de energia elétrica, né, que tem uma corrente alta, gera um campo magnético que vai influenciar as correntes que estão passando nos fios lógicos, né? Nos fios de telefone ou nos fios de comunicação em geral, de dados, e aí por aí vai, né? Televisão, mesmo que seja analógica, digital. Então, isso vai produzir uma interferência, tá? Uma interferência, ou seja, um sinal, um ruído que vai prejudicar a transmissão de dados, seja voz, seja, né, internet, seja a imagem, vai prejudicar, seja analógico, seja digital, tá certo? Então, sempre temos que evitar que os cabos de comunicação fiquem próximos aos cabos de energia. E vice-versa também, porque os cabos de comunicação podem gerar ruídos também nos cabos de energia, né? Nos cabos de energia. E isso pode somar, né? Somar com essa quantidade de ruídos, né? Claro que uma casa só é ínfimo, mas se você somar todo mundo que produz essas correntes de alta frequência, né? Isso pode gerar um ruído significativo no sistema elétrico. O sistema elétrico com muito ruído prejudica a transformação de energia, né? Quando você vai passar por um transformador, que você precisa da alternância, né? Que precisa que a senoidal seja pura, né? Seja perfeita, tá certo? Então, tanto um quanto o outro não podem conviver juntos. Sempre temos que evitar, tá? Isso é importante na hora do projeto. Sempre temos que evitar. Pode ser que às vezes não consiga, mas sempre temos que evitar a junção de cabos de comunicação com cabos de energia elétrica, tá certo? E se eles ficarem próximos um do outro, que tem uma distância razoável, né? Em torno dependendo da corrente elétrica, você pode pôr 5 centímetros, né? Já é o suficiente,
para evitar uma interferência, tá certo? Então, isso aí é importante o que o Marcelo falou, tá certo? Não misturar cabos, tá, de energia elétrica com cabos de comunicação, perfeito? Muito bem, então olha que bonito aqui, né? Vem aqui o chamado cabo par, né? Vem o cabo par, na verdade, tá vendo aqui, do L1 e L2, você precisa só de 2 pontos. Porque tem outros pontos aqui? Porque, olha só, isso aqui são coisas do arco da velha. Antigamente, a campainha tinha que ser alimentada, a campainha do telefone tinha que ter uma alimentação, né? Aí essa alimentação aqui era feita por esses 2 pontos aqui, ó, a alimentação da campainha, tá? Na verdade, é L1, L2, a campainha, e um aterramento. Os telefones davam choque. Eram 48 volts de corrente contínua. Você entende? Os telefones davam choque, precisavam de pilhas. Mas aí não, agora hoje, atualmente, né, toda a energia já é gerado pela empresa, né, que distribui a telefonia, tá certo? É gerado lá nos bancos de bateria. Mas você tinha essas coisas, agora você não precisa mais, você só precisa desses 2 pontos, tá certo? Você vê o tanto que ficou obsoleto, né, esse tipo de ligação, muito obsoleto. Então, tinha um par telefônico, vinha um par telefônico aqui, né, e aí você pode tirar 2 pontos ali para fazer a extensão, que a gente chama de extensão. Por isso que é raro, numa casa, ter um quadro de distribuição. Quadro de distribuição para telefonia, só quando você tem uma coisa chamada PABX, antigo PABX, tá? Que é o PABX é o distribuidor, né? Às vezes você tem uma casa e tem um escritório, aí você tem vários ramais dentro do escritório, como se fosse uma mini central de telefonia. Aí esse PABX precisa de que você distribua, você não pode fazer esse tipo de conexão, porque um número de telefone, quando tocar aqui, vai tocar em toda a casa, por isso que é chamado de extensão, né? O mesmo número de telefone vai tocar os aparelhos de telefone em toda a casa. No caso do escritório, não, você tem um pequeno quadro de distribuição que vai distribuir todos os ramais, né? Por isso que o cara liga para o escritório tal, aí fala ramal 254, ramal 386, né? Que são subendereços daquele número de telefone, né? Isso também está acabando, porque já existe os PABX digitais, né? Então, você precisa só da ligação de internet, né? O cabeamento de internet dentro da empresa. Os telefones são ligados como se fosse um computador, né? Você conecta ali e os cabos de rede estão tudo ligado. Não é mais um PABX, agora é um roteador, né? É um roteador. Não existe mais PABX, né? Antigamente tinha um equipamento de PABX mesmo, agora não. Você coloca no roteador e o roteador funciona tanto para a internet quanto para telefone, né? Tanto para a internet quanto para o telefone. É muito bacana isso. Então, isso aqui não tem mais, né? Agora, instalação TV a cabo. É o mesmo procedimento, tá? Agora aqui nós temos uma caixinha aqui da TV a cabo. TV a cabo pode entrar no mesmo tubo de telefone? Pode, tá? Pode entrar no mesmo tubo de telefone, porque as tensões do telefone e da TV a cabo são muito baixas, né? E são correntes contínuas, não são corrente alternada. E a gente sabe que para uma indução acontecer, a corrente tem que variar. Se a corrente é contínua, né, não tem grandes variações. Mas lembrando assim, a corrente é contínua, mas os dados ali, né, tem uma portadora ali que os dados são digitalizados, né? Então, você tem variações do 0 aos 5 volts, em que você produz essa variação que seria os bits de 0 e 1, né? 0 e 1, ligado e desligado, tá certo? E a frequência é muito alta também, então acaba que não há tanto comprometimento assim de interferência entre os dados com a televisão, tá? Mesmo a televisão analógica, em que antigamente existia, né? Então não há problema você usar a mesma tubulação de telefone com a de TV, tá certo? Não há problema. Então o procedimento também, aqui está a entrada 19 milímetros, 20 milímetros, 1 milímetro a mais, que ainda continua sendo 3/4, tá, pessoal? E aí você tem a distribuição dos pontos de televisão. E, obviamente, né, que o simbologia de ponto de televisão, em geral, é baixo, né, mas hoje em dia está todo mundo vendo televisão em cima, porque as televisões ficaram muito leves,
Você pode pôr na parede. Então, hoje em dia, você não bota... É difícil você colocar o ponto de televisão hoje na perto do rodapé. Agora é no meio da parede. Porque as televisões ficaram muito leves, estão indo para as paredes, certo? O pessoal gosta mais de ver a televisão na parede do que próximo do chão, como era antigamente, tá certo? Até porque a TV... Eram TVs muito pesadas, tá? Opa, caiu. Tô aqui ainda, caiu. Oh, aconteceu uma avaliação aqui, né? Tamo aí. Então, vamos continuar, tá? Bom, então, você tem o mesmo esquema aqui da telefonia. Eu colocaria na cozinha, né? Eu colocaria na cozinha, tá certo? Televisão na cozinha é muito bom. Ah, a mulher quer ver lá a receita e tal, eu colocaria na cozinha. Mas não é obrigatório, tá? Não é obrigatório, mas eu colocaria na cozinha, né? E para quem gosta de morar no banheiro, eu colocaria no banheiro também. É verdade? Eu colocaria no banheiro também. Não, mas é brincadeira, né? O pessoal não faria isso. Tá. Bom, também tudo está descrito nessa norma aqui. Depois eu vou compartilhar essa norma aqui com vocês, tá certo, pessoal? Que eu, na pressa, acabei esquecendo, tá? Então, mesma coisa, tá? De quantificação. Apartamentos locados no mínimo uma caixa na sala e uma nos quartos. Televisão nos quartos, né? Olha, minha mãe é viciada em televisão. Ela tem televisão em tudo. Esse negócio que eu falo, televisão no banheiro, na cozinha, ela que me acostumou a isso, né? Ela tem televisão em tudo que é lugar. Ela sempre coleciona televisão. Ela adora. E é verdade, a televisão é uma coisa que hoje em dia... E agora você imagina os anos 90, os anos 80, o pessoal como barateou muito os aparelhos de TV na época, né, no mesmo nos anos 80, 90, ficou muito barato. Todo brasileiro tinha pelo menos uma geladeira e uma televisão, né? A Globo obrigou todo mundo a ter televisão para ver novela, né? Obrigou não, né? Mas as pessoas sempre querendo ver o final sei lá, da Viúva Porcina lá no Rock Santeiro, né? Todas as novelas, né, consagradas aí da Globo. Então acabou que o brasileiro fez um esforço e adquiriu televisão. Então todo brasileiro tinha uma televisão, né? Então aqui a gente tem a quantidade aqui de uma caixa na sala e uma nos quartos, tá? Sempre imaginando que o brasileiro vai melhorar o poder aquisitivo, vai ter condições de ter televisão em cada cômodo, tá? Em edifícios comerciais é interessante, ó. Edifício comercial, tá? Para que você vai ter televisão? Né? De repente, para mostrar assim, um produto, né? Fica mostrando um produto. Tem lugar que precisa de um monte de conexão de televisão. Quer ver onde vem televisão, por exemplo? Né? Vai precisar de inúmeros pontos de TV, tá certo? É onde vai ficar o stand ali. E hotel, né? Esse CTBC são a caixa de distribuição de TV a cabo, tá? Então, você imagina que em hotel tem que ter um sistema de distribuição de TV a cabo, porque todo quarto de hotel tem que ter um ponto de televisão, tá? Então, e você tem que controlar a TV a cabo no hotel. Então, o hotel é meio melindroso, né? Você não pode ter um receptor TV a cabo em cada apartamento no hotel. Na verdade, isso é controlado, né, pelo sistema do hotel, né? Então, isso é bem evidente, né, essa questão da quantidade, mas também está lá na norma, certo? Está na norma, tá? E aqui os trechos também são semelhantes aos de telefonia, tá certo? São semelhantes. Mas aqui também se pensa no cabo coaxial. O cabo coaxial é muito mais duro de ser dobrado, né? O cabo coaxial, que é o que tinha quando a TV era TV analógica, né?
Então, o cabo coaxial é muito mais duro de se dobrar do que o par trançado da rede de telefonia, tá? Obviamente, entre o cabo de telefone e o par trançado, né? E o cabo coaxial, você tem o cabo CAT, né? O CAT 4, o CAT 5, o CAT 6, né? O CAT 4, não, o CAT 5, o CAT 6, que é o cabo de dados, né? O cabo de dados de rede, o cabo de rede, tá certo? Então, esses cabos também são 8 pares de fio, né? Há 8 pares de fio que ficam dentro desse cabo, 8 pares de fio, tá certo? Então, como ele é mais rígido, então essas distâncias são menores do que as distâncias usadas lá para telefonia, tá certo? Também tudo na norma de 13.822 de 97, tá certo? Aí, o afastamento, aqui que a gente falou, né? O afastamento da rede elétrica, né? Aí a gente fala que até 600 volts é 60 centímetros, tá? Né? 60 centímetros. E acima de 600 volts, 2 metros, tá certo? Então, eles têm que ficar longe um do outro. Ah, professor, mas o senhor falou que pode ficar 5 centímetros? Pode, dependendo do aparelho que está ligado ali, a corrente é baixa. Então, a indução, ela é proporcional à corrente, né? É proporcional, a indução vai ser proporcional à corrente que está passando ali, tá certo? Na verdade, o campo elétrico também vai ser preponderante, né? O campo elétrico vai proporcionar a tensão, né? Também vai ser preponderante. Mas, se você tiver uma corrente muito baixa também, ali não vai ser significante, tá? Mas se obedece essa norma, principalmente nas instalações que estão vindo, né? As externas que estão vindo do sistema de energia. Então, 50, 60 centímetros, nada mais é quando você vê o poste, você vê a distribuição lá dos 4 fios no poste, né? A distribuição de baixa energia, você vê que justamente os cabos de telefonia estão a essa distância, a exatamente 60 centímetros. Então, você vê um poste, tem os 4 fios, no poste tem os fios que estão passando por cima, né? Que passa por cima, que é a alta tensão, aí vai para o transformador passa para baixa tensão, que são aqueles 4 fios que ficam na vertical, né? Separados verticalmente. É um pouquinho abaixo ali do poste, ainda no corpo do poste, 60 centímetros abaixo, você vai ver um cabo mais grosso, né? Que está com os vários pares de fio de telefone e estão justamente a essa distância aqui, ó. Por quê? Porque a tensão ali máxima é 230 volts no sistema bifásico e 230 volts, 220 volts no sistema bifásico e 127 volts no sistema monofásico, tá? Então, essa distância aqui é a distância para garantir que não haverá interferência, tá certo? Agora, anota que acima de 600 volts, você tem que ter pelo menos, né, 2 metros de distância, tá? E aí também a conexão, né? Aí a conexão também é igual. Essa curva é justamente para você evitar, né? A gente fala que é um chanfro aqui, né? Para evitar que haja, né, na intempéries aqui entre água aqui pelo encanamento. Por isso que há essa curvatura para baixo, tá? O tubo, né, o conduíte, continua sendo de 3/4, tá certo? É o que é normalizado, tá? Bom, e aqui você tem um corte na distribuição predial. Então, veja que a TV a cabo chega, né, no prédio, né, chega no edifício, aí o quadro geral de distribuição de TV passa por os quadros que vão ter por apartamentos, às vezes você tem 4 por andar, 6 por andar, né, 2 por andar, né, que é mais chique, tá certo? E aí você tem a distribuição, né, os quadros secundários de distribuição, tá vendo? Né? Então, você também tem que ter os quadros secundários de distribuição para evitar o acúmulo, né, desses cabos
e permitir que o operador consiga isolar, por exemplo, alguns consumidores, dependendo, né, da situação do consumidor, tá? Mas também tá no fim, né, porque hoje você não precisa fazer o corte físico de uma linha dessa, né? O corte hoje você pode fazer ele numa operação por software na empresa. Então, isso aqui era antigamente, você fazia o corte físico da distribuição, né, coisa que também está obsoleto, mas ainda faz essa distribuição para permitir que esses cabos, os cabos lógicos, né, cheguem a todos os usuários e eles não se acumulem, né? Então, é um modo também de você permitir essa distribuição, tá? Então, a norma continua vigente mesmo com a obsolescência tecnológica, tá? E aí, finalmente, aqui, deixa eu ver. Aqui é um esquema de uma planta, né? Num prédio que tem 2 apartamentos, tá vendo? Né? Tem 2 apartamentos. Então, chega na caixa de distribuição, e aí a caixa de distribuição passa para os apartamentos. Você poderia ter 4 por andar, 6 por andar, tá? Seria equivalente, né? Aqui seria outros cabos que iriam para os outros apartamentos aqui no mesmo andar, tá? Então, é um exemplo aqui. Aqui é para mostrar as conexões, né? Como é que são as conexões das instalações de comunicação, usando aqui os tubos nota que a curva é uma curva bem aberta, tá? Para facilitar o tracionamento dos cabos, tá? Aqui tem as junções, né? E aqui tem, na norma, né, como é que se faz a aprovação do projeto, tá? Então, tem que ser, tem que estar tudo de acordo com o que está estabelecendo na norma, tá? E depois que é elaborado, você encaminha para a companhia, né, a companhia de telefonia, tá? CTBC é a antiga companhia de telefonia, né, que existia em algumas cidades aí, tá bem? Então, a CTBC é a antiga Telemate, né, Telc e outras, né? Aí ela vai aprovar, né, ou não o projeto. Então, você vê, você hoje coloca, aqui no Brasil hoje, você teria que fazer, o projeto tem que ser aprovado pela Anatel, tá? Então, nós não temos mais a CTBC, mas temos a Anatel. Então, o projeto tem que ser aprovado pela Anatel, ok? Ela que hoje regulamenta, porque essa norma de 97 é antes de existir a agência regulamentadora de telecomunicações, tá? Na verdade, está sendo implantado, foi implantado no governo Fernando Henrique pelo então ministro das Comunicações, Sérgio Mota. Bom? Muito bem. Então, aí tem que ter os esquemas, né, os documentos, os desenhos, aí se pede a aprovação, né, se faz um memorial descritivo, assim como faz no sistema no nosso projeto elétrico, tá? Faz as plantas das redes secundárias e as interligações, os cortes, né, esquemáticos dos edifícios, ou seja, tem tanto corte na vertical quanto a planta, tá? Os desenhos com detalhe, simbologia, e a ART, né, que é norma para todo projeto civil ou projeto civil, projeto elétrico ou projeto arquitetônico, tá? Tem que ter uma ART. É isso, né? Então, basicamente, segue a mesma tendência, a mesma rotina do projeto elétrico, tá certo? Não é igual ao projeto, não é igual ao projeto de iluminação, tá? O projeto de iluminação você não precisa de aprovação, na verdade, né? Você não precisa de aprovação. Claro que não precisa de aprovação na parte quando a iluminação ela tem uma tendência arquitetônica, né? De festa arquitetônica, mas tem que atender às normas mínimas, né? Você não pode entregar um prédio sem instalações
que serão de iluminação, lâmpadas, né, o mínimo de lâmpada e tal. Mas, se você for fazer aquela ênfase da iluminação, apenas é um caráter, diria assim, estético, né? Um caráter estético. Igual algumas exigências também de projetos arquitetônicos que tem um caráter estético, mas pode influenciar estruturalmente, aí você tem que explicar isso. No caso dos projetos de iluminação, eles têm que apenas atender aqueles critérios mínimos, né, de você estar, né, ambientalmente seguro, né, ambientalmente seguro, porque você não pode sair num lugar completamente escuro e tropeçar nos objetos, né, ou ficar forçando a vista porque não tem uma boa iluminação naquele ambiente, tá certo? Então, o caso das instalações de comunicação segue também a mesma rotina, né, a mesma liturgia dos projetos elétricos, tá certo? Muito bem, então aqui, por fim, né, é a instalação de casa, né, então você vê aqui um apartamento com pontos de comunicação, né, pontos de telefonia, né, aqui então fala o número de pares, tá vendo? Tem 1, 2 pares, né, passa um, fica 2 pares, né, esse 1, 2 aqui indicando que você passa o circuito, né, vem o circuito 1 do 2, né, quer dizer, do quadro 1, né, distribuição segundo apartamento, certo? E aqui tem toda aquela perspectiva que nós mostramos aqui da distribuição. Bom, então, não é uma coisa muito complexa, assim, porque ultimamente, né, as coisas estão ficando mais fáceis, tá certo? E é isso aí, né? Aqui também uma outra planta simples, também uma planta residencial aqui. A gente não colocou os pontos, tá? E aí deixa a cargo depois para vocês. Depois eu vou fazer um exercício, né? Mostrando como é que a gente poderia, numa planta baixa dessa aqui, a gente colocar os pontos de comunicação, tá? Eu vou depois fazer isso aí com vocês. E é isso. Tá, pessoal? Então, parabéns aí para os 5 guerreiros aí que estavam aí assistindo a aula, tá? Dos 35 alunos que nós temos, né? Ou seja, são, né, um sétimo da nossa turma aí. Vocês vão eu vou tirar um print screen da tela só para não fazer uma injustiça, porque vocês merecem uma atenção especial, tá? Então, eu vou dar uma pontuação melhor aí para vocês, tá? Uma atenção, né? Uma pontuação melhor não, o pessoal não ganha ponto, né? O pessoal perde ponto. Quem não esteve aqui perdeu, né? Tá perdendo ponto, tá? Então, parabéns para vocês aí. E a gente, então, se vê na próxima quarta-feira. Eu vou marcar aí no final desse tópico aí, né, que é o final do nosso curso, marcar uma avaliação, tá? Então, nós vamos ter 3 avaliações, uma nós já fizemos, a segunda é o projeto elétrico, que eu vou depois passar a nota para vocês, né? E a última avaliação. Eu só vou passar a nota da terceira, da segunda, depois que nós fizer a primeira, justamente para o pessoal não ficar achando que já terminou e tal. Ou seja, é como se fosse uma avaliação combinada, né? Para não falar, o professor não entregou a nota da segunda, como é que eu vou fazer a terceira avaliação? Não, vou fazer como se fosse uma avaliação combinada, né? Para não dizer que eu estou descumprindo uma norma aí de não mostrar a nota antes, tá certo? Então, essa avaliação combinada aí vai permitir, né, de vocês saberem quem passou e quem não passou, tá? Mas os 5 guerreiros aí, com certeza, merecem, né, uma atenção especial. Então, obrigado aí a vocês que estiveram aí, e a gente se vê agora na próxima quarta-feira, tá, pessoal? Falou, obrigadão para vocês, até mais.